Olá, aqui é a Laísa do canal Laísa Maverick. Pra quem ainda não me segue, se inscreva pro canal. Pra quem já me segue, dá uma curtida nesse vídeo, que hoje a gente vai dar um mergulho fundo. Agora eu tô tendo mais contato com as pessoas que me seguem, eu tô fazendo a mentoria, então dá pra eu escutar o ponto de vista dessas pessoas e eu descobri uma coisa, de certa forma, que me deixou chateada, mas que ao mesmo tempo é óbvia. Eu vejo que muitas pessoas estão assistindo os meus vídeos e pegando as minhas ideias como ideologia. Elas estão repetindo tudo que eu tô falando aqui no meu canal. E eu até comecei a investigar também a minha própria jornada, e uma das coisas que eu vejo que me ajudou muito na minha vida a chegar aonde eu estou foi em questionar os ensinamentos que eu aprendi. Tanto que tem os dois gurus que eu mais assisto, que é o Neil Gura e o Matt Kahn, e eu sempre consegui ver as falhas de cada um deles. Eu nunca peguei as ideias dele como se fossem as minhas, e obviamente que aqui e ali eu consigo ver onde eu tô repetindo as coisas que essas pessoas estão falando, mas obviamente eu vou atrás pra ver se aquilo realmente é verídico. E não só isso, mas eu começo a pesquisar se aquele ponto de vista é um ponto de vista que eu devia aderir ao meu sistema de crenças. Hoje o vídeo é sobre pensamento independente, porque eu acho que pra ter uma vida feliz e completa, de certa forma, e conseguir escapar da Matrix e viver uma vida com qualidade mesmo, a gente precisa pensar independentemente. E eu vejo até... esses dias eu postei sobre feminismo, e tem muitos homens que têm uma resistência muito grande com o feminismo, e essa resistência vem da resistência interna deles de conseguirem integrar o feminino deles, de conseguir abrir espaço para um pensamento diferente que não seja o da cultura. E teve um cara que utilizou a dinâmica da espiral para defender o ponto de vista machista dele. E me deixou muito chateada porque eu vejo que eu tô gravando meus vídeos aqui e eles estão sendo utilizados pro mal. E isso acontece quando as pessoas pegam meus ensinamentos, e não só os meus, obviamente, pegam os ensinamentos de outras pessoas e elas ficam regurgitando o que eu tô falando. Então elas escutaram eu falar algo e elas só simplesmente repetem aquilo, sem nem parar para debulhar aquele pensamento, para pensar independentemente. Hoje de manhã uma amiga minha mandou uma mensagem falando sobre a cannabis, e é engraçado que a gente tem muito respeito uma pela outra. E ela falou, olha Laísa, tem essa pesquisa que eu vi que a maconha, ela diminui o fluxo de sangue no cérebro. E eu sou uma usuária de maconha, então não tem como E eu vejo que muitas pessoas que utilizam a cannabis, elas se tornam fanáticas e elas se tornam cegas para o lado negativo da cannabis. E aí a gente começou a conversar, e aí eu falei pra ela, olha, ontem eu fumei cannabis, eu tava na TPM e eu percebi que o meu ritmo interno tava de acordo com o ritmo da sociedade, que é aquele de produção, de fazer as coisas rápido. E aí eu fumei a cannabis e me ajudou a diminuir o meu ritmo um pouco e me conectar mais com o meu corpo, comigo mesma, pra eu relaxar um pouco, porque quando eu tô na TPM não é o momento que eu vou ficar produzindo um monte de vídeo, e por isso que eu demorei um tempo para postar um outro vídeo aqui. É um tempo de introversão, de contemplação, de eu parar e olhar como é que tá a minha vida. A TPM, antes eu via como um sintoma, uma doença. Hoje em dia eu vejo que é um período que eu tô altamente intuitiva. É um período que eu tô sem limite para as coisas que me irritam na minha vida. Então é um momento que se alguém cruza ali, se alguém que tava me pisando o mês inteiro chega na minha TPM, eu vou falar, desculpa, aqui é o meu espaço e você me respeita. Então eu tenho esse lado. E foi o que aconteceu antes de ontem. O meu roommate teve uma situação muito ruim e eu me impus, e depois eu me senti muito orgulhosa de mim, porque eu não fui grossa, eu simplesmente coloquei ali o meu limite e falei, desculpa, pra mim é assim que vai ser, se você quiser interagir comigo. E ele começou a gritar comigo, eu falei, desculpa, eu não converso com ninguém que tá gritando, eu vou lá pro meu quarto, se você quiser você me manda uma mensagem. E deixei ele com as coisas dele. Então, é um momento que eu sei que eu tenho que ficar sozinha, que eu tenho que contemplar. E a gente, nessa sociedade que a gente tá acostumada a interagir com um monte de gente. Mas voltando no papo com a minha amiga. E aí eu falei pra ela, né, que me ajuda em relação a isso, mas também tem esse e aquele ponto negativo e blá blá blá. E a gente começou a conversar. E eu vi ali naquela conversa uma capacidade de ambas
tomarem os dois lados e não só ficar, ó, eu defendo a cannabis e é tudo de bom e eu não gosto da cannabis e é tudo de ruim. E a gente começou a falar sobre várias pesquisas desse cientista Huberman, não sei o nome dele, o podcast dele chama Huberman Lab, e ele é um cientista que ele realmente faz as pesquisas no laboratório dele. Então ele não é uma pessoa que tá regurgitando coisas que ele ouviu, ele simplesmente vai lá no field, na arena, e ele faz as experiências dele. E aí eu falei sobre a pesquisa dele, e a gente começou a conversar. E eu vejo que muita gente não tem essa capacidade de entreter um pensamento sem pegar um lado. E quando a gente interage com muitas pessoas, a gente tem a tendência a concordar com elas. E isso é a doença da sociedade como um todo. É a gente concordar com tudo. A partir do momento que a gente tá numa conversa que não é one-on-one, não é eu e outra pessoa, tem 3 pessoas, a tendência é que se as 2 pessoas falaram uma coisa, eu vou concordar com elas, porque de certa forma eu quero me conectar com elas. Às vezes eu não tenho muitos amigos e aí eu só tenho aquelas 2 pessoas, então eu sinto que eu tenho que concordar com elas. E aí a minha mente fica incapaz de discordar, de tomar um pensamento diferente, e eu simplesmente vou no rebanho. E a analogia que eu sempre faço é, pensa que você tá ali naquele rebanho, tem várias vacas andando, e você só tá seguindo aquelas vacas, você tá fazendo a mesma coisa que elas fazem, só que aquelas vacas, elas estão caminhando pra um lugar ali onde eles vão matar elas. E você continua caminhando sem nem questionar, você fala, tá todo mundo indo por ali, eu também vou, até que chega a sua hora que você morre. E eu vejo que as pessoas que seguem o rebanho na sociedade de hoje, que tem pensamento em grupo, são as pessoas que mais estão miseráveis. E isso é em relação a tudo que a gente consome. Se você tá lendo um livro e você não tá aplicando aquele livro no seu dia a dia, na sua vida, você tá regurgitando, é masturbação mental. Você tá adquirindo um monte de coisa ali e fica tudo no level da mente, aí o seu ego começa a se inflar porque você acha que você sabe muito. E o interessante das pessoas que sabem pouco é que elas são as mais, que mais gostam de dar opinião. As pessoas não entendem sobre psicodélicos, mas elas vêm conversar comigo que elas não concordam, e aí eu falo, qual é o seu expertise nesse assunto? Porque eu tô estudando faz uns 7, 8 anos mais ou menos, eu sei bastante sobre isso. Você já leu um livro sobre psicodélicos? Você já assistiu documentários? Você já os utilizou? Já teve experiência direta com isso que você tá jogando? E eu vejo que as pessoas que mais gostam de discutir sobre as coisas são as que menos sabem. E nessa sociedade é uma epidemia de gente seguindo os outros. A gente lê livro, por exemplo, vamos falar do budismo. A ideia do budismo às vezes vai muito contra o jeito que eu sou hoje em dia, mas eu tenho a capacidade de ver o valor do budismo. Mas o budismo, por exemplo, um monge budista que escreve um livro falando sobre trabalho da iluminação e meditar, que você tem que esvaziar a mente. E aí você acaba seguindo aquele cara e, por exemplo, se você tem 15 anos, você tá no pico da puberdade, e o monge budista diz que desejos do corpo são supérfluos e você deve negar a sua vida, negar os desejos sexuais. E aí você pega um cara de 15 anos que começa a seguir o budismo, ele não tem a mesma libido que aquele cara de 50, 60 anos, que aquele monge tem. Então, aquilo vai valer para aquele monge. E a gente tá numa sociedade onde aquele cara de 15 anos, ele vai seguir o budismo, aí ele começa a fazer aquele no-fap, que é os caras param de se masturbar, param de fazer sexo, e eles ficam bitolados ali, e ai meu Deus, que eu tenho que usar a minha energia só pra... Quando, na verdade, se você tem 15 anos e você é aquele cara tímido e você ainda não conseguiu fazer sexo, você é virgem, então você fica ali na mente presa e fica tentando repreender o sexo, e quanto mais você repreende, mais aquilo vira um pensamento de preciso fazer o nofap, preciso parar de me masturbar, aí aquilo vira todo um negócio ali dentro de você. Quando, na verdade, você tem que ver quais são as suas prioridades naquele momento. Tem um fórum que eu participo que o cara fala muito, toda vez que, porque eu tô tentando meditar, só que eu não consigo sentar por muito tempo, e aí ele fala, vai viver sua vida antes, vai fazer sexo, vai interagir com as pessoas, vai pra festa, vai fazer sua vida, e depois, tem muito homem que ele precisa get it out of the system, precisa tirar aquilo do sistema dele, de fazer sexo, de correr atrás de mulher, pra ele conseguir fazer um trabalho mais sério, de espiritualidade, de meditação, de iluminação. Então, a gente tá numa sociedade onde a gente segue todo mundo. A gente não para pra pensar quais são os valores daquela pessoa. Aquela pessoa tem os mesmos valores do que eu?
Quais são os meus valores? Porque se eu tô saindo com amigos que os valores deles são, sabe, brag, é mostrar que tem luxo, é carro de luxo, é mostrar, é aparência, eles não estão muito interessados em espiritualidade. E se espiritualidade é importante pra mim, e eu tô saindo com aqueles meus amigos, eles vão diminuir o meu level de consciência. E se eu não tenho a sensibilidade de ver que eu penso diferente deles, que os meus valores são diferentes, que na verdade eu valorizo sabedoria, eu valorizo introversão, passar mais tempo comigo mesmo para me descobrir, autodescobrimento, autodesenvolvimento, e aquelas pessoas não estão muito de acordo comigo, eu vou acabar seguindo o rebanho. E a gente tá numa sociedade onde a gente segue celebridades. Tá todo mundo perdido. As pessoas que falam que sabem o que estão fazendo, elas não sabem, porque a verdade é que tô gravando esse vídeo, tenho meu canal, mas no fundo eu não tenho a mínima ideia do que tá acontecendo. E esse conforto que eu tenho de não saber é da onde parte o meu pensamento independente. É da onde eu tenho a capacidade de debulhar pensamento, de pegar uma opinião aqui, de entreter várias opiniões. Eu não tenho a necessidade de pegar um lado e defender o meu lado e começar uma ideologia. Então, assim, a gente tem que observar tudo que a gente tá ingerindo, porque as celebridades, a maior delas estão regurgitando coisa que elas leram. Se você tá lendo o livro e você não tá parando pra grifar e você não tá fazendo comentários do livro na sua vida, por exemplo, nesse momento eu tô escutando bastante Terence McKenna. E aí na minha ligação que eu conversei com meu amigo 2 dias atrás, eu comentei muito sobre o Terence McKenna, sobre o que eu ouvi naquele vídeo. Então faz parte da minha vida. Eu estou digerindo, de certa forma. Eu não tô simplesmente mastigando e engolindo. Eu não tô comendo e engolindo. Eu tô mastigando aquele conteúdo. Então, eu tô lendo o livro das mulheres que correm com os lobos. E isso tá fazendo parte da minha conversa com todo mundo hoje em dia, porque tá sendo um livro que tá mudando muito a minha mente. E eu tô grifando muito o livro, então eu volto lá e eu tô num grupo de estudos que tá comentando sobre o livro e faz parte, tá mudando o meu relacionamento com a minha família, tá mudando o meu relacionamento com as pessoas em volta de mim. Então eu tô digerindo aquele livro. Agora, se eu tô lendo um livro de não ficção, e eu só tô lendo o livro, aí eu vou pro próximo livro, aí eu vou pro próximo livro. Você não tá pensando independentemente, você tá simplesmente pegando a ideia daquela pessoa que escreveu aquele livro pra você, sem nem parar pra pensar e integrar aquilo e ver, isso é o que meu coração gosta? Será que eu realmente concordo com o que essa pessoa tá falando? E é muito importante a gente desenvolver o pensamento independente. Porque se você não desenvolve pensamento independente, você cai no rebanho, a sua vida vai ser uma vida desalinhada, porque aquelas coisas que você tá fazendo não são coisas que te deixam alegre, que te deixam feliz, e aí você chega num momento da sua vida que você fala, poxa, eu tenho tudo que eu sempre queria e eu não sou feliz. E aí você para pra ver que existe um vazio muito grande na sua vida. E é importante a gente parar pra contemplar as coisas. Assim que você aprendeu algo, contemple aquilo. Se você tá lendo um livro e aquele livro não tá participando da sua vida, aquele livro é um hobby, na verdade. Não só um hobby, mas ele tá poluindo mais a sua mente. Eu vejo que a meditação é muito importante para esvaziar a nossa mente. E a contemplação é importante pra gente pegar esses pensamentos. E o que eu faço, por exemplo, eu vou em caminhadas. Toda vez que eu gravo um vídeo, eu vou em caminhadas e eu começo a refletir. E eu deixo esses temas marinar dentro de mim muito tempo antes de eu vir aqui e gravar um vídeo. Porque eu não vou aqui e vir aqui e desperdiçar o seu tempo e ficar falando, é que ontem eu fiz não sei o que lá, falando de coisas aleatórias. Quando eu venho aqui, eu tenho um tema. E quando eu demoro, é porque eu ainda não amadureci aquele pensamento. Eu tenho que ver que eu estou tendo pensamentos originais e independentes dentro da minha vida. Eu não estou simplesmente repetindo as coisas que eu tô vendo, lendo ou assistindo. Então, é muito importante parar para contemplar. Todo o meu método é a gente pensar independentemente, é a gente sair da Matrix, é a gente ter capacidade de discordar das pessoas, às vezes, de não concordar com tudo, e mesmo que você não concordar, não fica repetindo pra pessoa que é assim, assim, assado. Vai dentro de você e fala, vou investigar sobre isso. As pessoas que mais discutem sobre religião são as pessoas que só têm uma religião. Elas nunca
pararam para estudar as outras religiões, outros pontos de vistas. E essa é o ponto todo da dinâmica da espiral. E aí o cara me vem usar machismo e usar a dinâmica da espiral para defender o machismo. Na verdade, ele não entendeu absolutamente nada sobre o que é a dinâmica da espiral. O que é o estágio amarelo, que é você pensar independentemente. É você respeitar aonde as pessoas estão e ver que, naquele momento, esse é o pensamento delas. E ter a capacidade de honrar o seu próprio trabalho que você já fez em você. Porque eu vejo muita gente falando, porque eu não quero julgar, eu não quero julgar. E você tem que ter discernimento com o conteúdo que você ingere. E quando eu digo conteúdo, as amizades que você tem em volta de você. O que essas pessoas valorizam? O que essas pessoas estão conversando? Porque durante muita parte, grande parte da minha vida, eu me julguei por pensar diferente dos outros. E até hoje eu me sinto muito sozinha, porque é muito difícil eu encontrar pessoas que estejam dispostas a entreter pensamentos sem se apegar e sem defender um ponto de vista. E entrar numa conversa com o objetivo de expansão, não de defender a minha ideia, não de vir aqui e falar, olha, eu penso dessa forma e você também tem que pensar assim. Em apreciar as diferenças, porque conforme você acha a autenticidade dentro de você, você começa a apreciar as diferenças das pessoas, o quão diferente todos nós somos. E isso é o que vai fazer você ter felicidade na sua vida e alcançar sucesso. É você parar para investigar quais são os meus valores. Eu já falei aqui 1000 vezes sobre valores. O modelo da dinâmica da espiral inteiro é baseado nos seus valores. Quais são esses seus valores? Porque os valores da sociedade é fama, é sucesso, é dinheiro, é status, é produtividade, é ação o tempo inteiro. Quais são os seus valores? O que te levanta da cama? Muitas vezes, os valores da sociedade não vão te levantar da sua cama. E aí você cria a narrativa que, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade. Como é que isso tá te empoderando na sua vida? Aonde foi que em algum momento da sua vida você deixou o médico te falar o que era melhor para você? Ou a sociedade falar o que é melhor para você? Ou se você ainda vive com seus pais, os seus pais, e até pessoas que não vivem com os pais e ainda escutam o que os pais falam. Em que momento que você deixa a pessoa decidir a sua vida para você? Se você tá num relacionamento, aonde é que você tá perdendo a sua individualidade e tá fazendo o que a pessoa quer? No seu grupo de amigos, em que momento você tá deixando os seus amigos falar sobre a sua vida e ter mais voz do que você? Porque se você não faz o desmame da Matrix, se você não reclusa, né, e sai completamente para você parar ali para pensar, e parar de ouvir todas essas vozes, se parecem podcast o tempo inteiro, é música que repete mantras, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Você tá basicamente repetindo o mantra, deixa o rebanho me levar, rebanho me leva. Então, quais são as músicas que você coloca na sua mente? Eu tive um período na minha vida que eu só escutei música instrumental, porque eu vi o poder das palavras. A Cabala fala disso. O poder das palavras, o que sai da minha boca. Então, se você não tem um momento de solitude para parar para pensar no que está acontecendo na sua vida, se os pensamentos que você tem são originais ou se eles estão sendo simplesmente repetidos porque você ouviu de outras pessoas, a sua vida vai ser miserável. Então, em que momento da sua vida você está dando poder para os outros? Você tá dando esse poder pra Matrix. E se a sua ladainha, se a sua narrativa é porque a Matrix criou a gente assim, eu não tenho o que fazer, foi o jeito que os meus pais me criaram. Você ainda tá no pensamento de vítima. Uma vítima não acha que tem poder, porque ela tá seguindo o que os outros falam. A narrativa de sou uma pessoa depressiva, a indústria farmacêutica, ela tá ganhando em cima dessa narrativa. E se você ainda não percebeu, o marketing do mundo todo se beneficia de você não ter poder sobre sua vida. Sobre vir alguém, o médico sabe mais da sua vida do que você. E o que está acontecendo é que a gente nunca teve mais depressão e ansiedade na história da humanidade.
Por quê? Porque é um despertar de eu vir aqui. Eu já fui diagnosticada 50 mil vezes por psiquiatras, por psicólogos. Olha, você tem depressão, ansiedade generalizada. Ansiedade generalizada. O que é uma ansiedade generalizada? Para mim, o jeito que eu vejo é o meu sistema nervoso reativo por conta de viver numa sociedade doente. E desde pequena eu tenho esse pensamento e me faz chorar, porque quando eu era pequena eu via o meu pai abusando minha mãe e eu ia pra dentro de mim e eu falava, em que momento que a gente vai falar sobre o que tá acontecendo? Que alguém vai ter um level de maturidade pra conversar sobre essa patifaria toda. E o Steve Jobs, no livro dele, ele fala, o sistema educacional quase matou a minha curiosidade. E o que ele quis dizer com isso? A curiosidade é a capacidade dele de pensar pensamentos novos, de sair ali, porque o sistema de ensino ele te treina de uma forma. E até se você faz uma faculdade, você tem que fazer seu homework, não adianta só você escutar o que os seus professores estão. E aí os professores viram Deus, porque meu professor falou isso e eu sigo, e aí você tem aquela, botar pessoas em pedestal, me colocar em pedestal. Eu não sou maior que você, e eu também não sou menor. Estamos no mesmo oceano, navegando, também passo as minhas dificuldades, não me coloque em pedestal. Eu não tô aqui para ser colocada em pedestal. Eu tô aqui para falar de pessoa para pessoa, na mesma altura, aqui. Agora, se você vir até mim de falar, Laísa, me colocar naquele lugar onde eu não pertenço. Porque se você me coloca lá em cima, mais cedo ou mais tarde você vai descobrir que eu sou uma humana e eu tô passando pelas mesmas coisas. Então essa incapacidade de ver todos esses sistemas que estão sendo jogados em volta da gente. E quando o Steve Jobs falou, a minha curiosidade quase foi matada, por quê? Porque ele tem a capacidade de pensar diferentemente, de explorar novas ideias. Isso que é criatividade. É algo que está em falta hoje em dia. O que é uma pessoa com depressão? Uma pessoa com depressão é uma pessoa que está seguindo o rebanho, ela fica repetindo que ela tem depressão, que é genético, ela nunca pegou o poder dela de volta para ela. Eu não tenho depressão. Eu podia falar que eu tenho depressão, já falei muito. Hoje em dia a minha narrativa é: eu passo por dificuldades como qualquer ser humano. Como mulher, eu sou cíclica. Eu tenho os períodos de TPM, onde hoje em dia eu valorizo muito porque é o momento que eu começo a ver a escuridão das pessoas. E mais importante ainda, eu começo a abraçar a minha própria escuridão. Então, uma pessoa que tem depressão, ela está presa em uma forma de pensar. Ela só enxerga a vida daquela forma. E ela não tem criatividade. Uma pessoa que tem depressão, tá faltando criatividade. E é isso que os psicodélicos fazem. Eles aumentam a criatividade da pessoa para ela sair daquele funil que ela só enxerga a vida de uma forma. E tem algo que chama a válvula reducional, que a gente enxerga o mundo assim, né? Por esse buraquinho. O que os psicodélicos fazem, eles abrem esse buraco. E aí você começa a enxergar mais expansivo, né? A sua mente se abre para outras possibilidades. E aí você começa a ver que não é depressão que você tem, é uma falta de perspectiva. Às vezes você não está sendo direcionado. As pessoas vêm até mim e falam, Laís, eu sou muito preguiçosa, eu procrastino. E aí eu penso, como é que essa narrativa está te ajudando? Se você não sabe para onde que você está indo, você vai procrastinar, você vai ser preguiçoso. Mas se você tem um objetivo na sua vida, você está sendo direcionado, não tem por que procrastinar. Então se dê os seus valores. Pesquise quais são os meus valores. Para que eu vivo essa minha vida? Quais são as coisas que são importantes para mim? Por que eu levanto da minha cama de manhã? O que faz o meu coração ficar feliz? Porque a noção de felicidade para a sociedade é completamente diferente do que o que é felicidade para você. Para algumas pessoas, a felicidade é festar, interagir com um monte de gente. Para mim, felicidade é domingo de manhã, onde está todo mundo dormindo, eu acordo cedo todos os dias, é eu conseguir tomar um café descafeinado, porque eu já descobri que café me deixa mais neurótica ainda e ansiosa, e é ler aquele livro. E eu cheguei à conclusão esses dias que isso é felicidade pra mim, é viver uma vida calma.
é viver uma vida de mais qualidade, é ter amizades, não mais amizades, é ter amizades que atingem um level de profundidade maior. Então, assim, o que é felicidade pra você? E aí você lê um livro que a noção daquela pessoa que escreveu um livro de felicidade é completamente diferente da sua. E quando o Steve Jobs fala, eles quase arrancaram a minha curiosidade, eu quase fiquei preso no rebanho. Eu quase fiquei preso ali numa ideologia, numa forma de ver a vida, e aí eu ia perder de enxergar expansivamente e ver outras possibilidades. Então, é uma necessidade muito grande que a gente tem de pensar independentemente. Timothy Leary falava, think for yourself, question authority. Isso é uma transição de sair do estágio azul da dinâmica do espiral, que valoriza, que precisa de um livro. Por que que as pessoas religiosas precisam de um livro para falar para elas o que elas têm que fazer? Por que que eu preciso da minha família, da hierarquia da família, para me falar o que fazer? Por que que eu preciso do meu professor na faculdade me falando o que fazer? Ontem eu tava conversando com um amigo meu e ele tá estudando medicina para ser médico. E fazia 5 anos que eu não falava com ele. E aí eu fiquei muito empolgada. Eu falei, nossa, você não tem ideia do quão empolgada que eu tô com você. Aí ele falou, Laísa, nem é todo mundo que me entende do jeito que você tá me entendendo nesse momento. Ele falou, porque eu sei exatamente do que você tá falando. Ele tá estudando medicina e eu chamei ele pra ir numa festa esse final de semana porque eu conheci ele numa festa de techno e é o meu DJ favorito. E ele falou, Laís, eu não vou porque eu tô em outro momento na minha vida nesse momento. Ele tá estudando medicina, mas ele também tá fazendo a lição de casa dele, que é ir atrás da própria pesquisa dele. Ele não tá simplesmente engolindo a pílula que tá sendo dada pra ele na faculdade. Ele tá também pesquisando física, mecânica e quântica. E aí ele começou a me falar do impacto como ser humano, da natureza dessa inteligência sutil, né, física quântica, de como é que o nosso corpo funciona. E eu tava falando pra ele da inteligência das plantas, da inteligência da natureza, de se conectar com a sabedoria do nosso corpo. E eu falei pra ele que eu fiquei muito feliz de ver que ele não tá sendo simplesmente um médico que tá ficando com aquela mente rígida que tem a ciência como Deus. Porque se você... Tem um esquilinho ali fora. Ai, gente, que bênção. Que bonitinho. Ele tá tendo a capacidade de... Porque a gente tá numa era onde não tem desculpa de você não aprender outras coisas. Não tem como você falar que... por exemplo, a minha mãe, eu sei que ela não tá sendo exposta aos podcasts que eu estou ouvindo. Ela não tá tendo acesso aos amigos, a essa sociedade que eu vivo aqui na Califórnia, onde as pessoas prezam pensamento independente. Elas têm a mente mais aberta. E a minha mãe tem valores diferentes dos meus. Não tem por que eu julgar onde ela está. Isso é a dinâmica do espiral. Se você tá julgando os outros, você não tá examinando o seu próprio pensamento. E a gente precisa abrir o espaço para o pensamento independente. E isso só é feito quando você está sozinho. Quando você sai do rebanho, você precisa se desconectar totalmente da Matrix. Para você realmente ficar sozinho, sentar com você. Se você fizer um exercício de 1 hora e você me fala quais pensamentos que eu tive que são realmente meus. Por exemplo, um simples. A Terra é redonda. E eu não sou aqui ninguém para falar da Terra quadrada, do Flat Earth, mas... eu nunca vi a Terra de longe. Essa é a realidade. Aí eu começo a investigar. É questionar o óbvio. Tá, a Terra é redonda. Por quê? Porque eu vi um livro de ciência que tem uma foto lá da Terra? Mas quem que tirou essa foto? Quem que falou isso? Então é a minha capacidade de investigar os pensamentos que me vêm. De ler um livro, de grifar ali e falar, eu quero investigar um pouquinho mais isso. Ao invés de vir aqui, escutar o meu vídeo, começar a repetir o que eu tô falando, ter aquilo como ideologia e começar a brigar com os outros sem nem parar pra investigar. Porque se você tá utilizando os psicodélicos e você não tá fazendo o trabalho interno, aqueles psicodélicos não vão te levar em lugar nenhum. E eu falei pra minha amiga hoje, a minha visão em relação a cannabis está de acordo com quem eu sou como pessoa.
Eu falei muito sobre a cannabis no meu Instagram, que muitas pessoas falam que a cannabis te deixa preguiçosa, que a cannabis... Eu falei, o meu ponto de vista é que a cannabis me faz estar presente no momento. Ela me conecta com o meu corpo. Eu acho que a cannabis, ela revela a verdade. E muitas pessoas não estão prontas para ver a verdade, porque elas estão... Você é a média dos 5 amigos que você mais conversa. Como é que são esses amigos? Você tem a capacidade de ver que os seus pensamentos também são os pensamentos que esses amigos têm? Esses dias eu contei pra uma pessoa, falei que eu tô mudando de um emprego daqui, que eu ainda tô trabalhando como arquiteta, e eu vou me mudar, e a pessoa começou a me falar: Laísa, você devia ficar nesse trabalho? Porque trabalho é muito difícil de achar. Sabe aquele mindset escasso, de escassez? Tem 2 tipos de pessoas. Tem o tipo de pessoa que trabalha na abundância e tem o tipo de pessoa que trabalha na escassez. No meio da frase, quando a pessoa começou a me falar: Laísa, não tem trabalho nenhum hoje em dia, eu falei: desculpa, deixa eu te parar logo aí. Não venha com seus pensamentos escassos de escassez em cima de mim. Nós estamos na sociedade, principalmente depois do Covid, que mais tem emprego. As pessoas, na verdade, não estão querendo trabalhar. Então, o que mais sobra é emprego. E esse é o meu mindset. Eu não deixo de gravar um vídeo porque eu acho que já tem muito vídeo falando sobre pensamento independente. Eu confio no meu trabalho. Então, é a gente sair do pensamento de escassez. E o Terence McKenna fala, falando da natureza aqui, ele fala: a gente nunca teve tanta abundância como a gente tem hoje em dia, tanto conforto. Se a gente se organizar, todo mundo é alimentado, todo mundo tem uma vida de qualidade. Mas a gente tá numa mentalidade escassa de preciso ganhar, preciso passar por cima dos outros. Em que momento da sua vida que você vai ter que você vai ver que quanto mais você compete, mais escassez a sua mente tem. E o pensamento de escassez te leva à maldade, a ser uma pessoa ruim. Quanto que é que esse conhecimento está alcançando o amor e a sabedoria? Quanto é que todos esses pensamentos nesse caminho da espiritualidade que você está adquirindo, que estão te permitindo sentir mais amor no seu dia a dia, de ter mais compaixão pelo planeta. E essa é a importância de sair do pensamento de rebanho. É de eu conseguir atender as minhas próprias necessidades. Eu não sou mais uma no rebanho. Eu tenho meu próprio pensamento independente, eu tenho a minha forma de viver minha vida. Felicidade é diferente do que é para a maioria das pessoas. Achar pessoas como você que pensam diferente e similar a você, mas ter capacidade de sentar com as pessoas, entrar numa conversa para expansão, para fins de expansão. E não simplesmente porque eu quero estar certo, todo mundo tem que pensar igual a mim. Encarregar uma ideologia sem nem parar pra pensar, será que isso é verdade mesmo? Então, na sociedade onde a gente tá, é uma falta de pessoas que pensam independentemente. E o Terence McKenna fala, a gente nunca teve tanta abundância como a gente tem hoje em dia. E se você começar a observar a natureza, sim, a natureza é cruel, mas tudo acontece de uma forma harmônica. E você vai ter que, em algum momento da sua vida, você vai ter que ver aonde é que você tá sendo escasso. Aonde é que você, às vezes, aprende uma coisa e você nem fala pra outra pessoa porque você quer guardar aquilo pra você, você acha que aquilo é importante. Ou você se faz de pequeno, né? Porque quando você segue o pensamento de rebanho, o que a sociedade te fala é que você não tem poder. Que todo mundo sabe mais do que você sobre a sua vida. Que você não sabe absolutamente nada. E aí, quando você começa a pegar o seu poder de volta, você começa a expressar o quão único que você é. Você começa a radiar aquela energia própria. E com aquilo vem sabedoria, vem amor, vem abundância, vem prosperidade, vem a necessidade de compartilhar aquilo com os outros. De não deixar aquele conhecimento morrer dentro de você. E não é sobre discutir e ficar discutindo sobre política, sobre religião, tentar provar que as pessoas estão erradas. É incorporar aquele monte de pensamento no seu corpo, incorporar, fazer parte de, trazer para o pensamento. Essa é uma jornada de, aqui eles falam ascensão, né, e descender, né. A gente não tá ascendendo, a gente não tá indo para cima, a gente tá indo para baixo. A gente tá voltando pro nosso corpo.
A gente tá saindo da mente, indo pro coração, indo pro estômago, que é o nosso cérebro aqui, que quando eu fico em volta de pessoas que querem provar que elas estão certas, que elas querem discutir sobre política, querem me provar que eu tô errada, nossa, eu vou esfregar aqui na sua cara que eu sei mais que você. Não gosto de ficar em volta daquelas pessoas. E o meu estômago aqui, a inteligência do meu corpo, isso que o Tantra é, a inteligência do meu corpo me fala. Aconteceu algo recentemente que a minha intuição me falou, olha, é isso que tá acontecendo. E eu fiquei tão feliz de ter a capacidade de escutar a minha intuição e de ter direcionamento, de falar, olha, eu tô escutando a minha intuição, não tem como eu estar errada, porque eu tô muito conectada com a minha intuição. E esse é o poder das plantas, plant teachers, de ver a inteligência das plantas, de como a natureza funciona de uma forma harmônica, que tá tudo divinamente orquestrado, tem uma inteligência trabalhando dentro de você e você precisa se abrir para essa inteligência. Você precisa abrir o canal aqui de pensar independentemente, de jogar fora, literalmente, pensamentos que não te servem. De parar para pensar um pouco no que você tem digerido, de identificar todos esses sistemas que tem em volta de você. Pensamento sistêmico, o que é? É eu descobrir que eu estou numa cidade onde existe um pensamento, um sistema de crenças, um esqueleto, onde as pessoas pensam de uma certa maneira. E aonde é que eu estou pensando como aquelas pessoas? E aonde é que talvez eu esteja me sacrificando e não tendo meu pensamento próprio e original pro bem do rebanho, pro bem do coletivo? Em que momento da sua vida que você está participando do seu sistema, vamos falar aqui do sistema familiar, o sistema de crenças da sua família. Meu pai sempre teve medo ele sempre foi paranoico e ele sempre teve medo, e aí hoje em dia eu tenho muito medo. Quando é que você vai parar para quebrar esse ciclo que está acontecendo? De gerações, às vezes, de antepassados, epigenética, né? A gente carrega, tem até uma pesquisa que foi feita de um ratinho, que ele bebia 2 águas, uma dava choque, a outra não dava. E aí, isso foi passado de ratinho para ratinho para ratinho, e depois, 2 gerações depois, tinha um ratinho que ele não bebia daquela água onde dava choque, porque foi passado isso para ele, através de gerações. E ele, mesmo sem nunca beber da água ali que dava choque, ele sabia que aquela água ia dar choque. Então, epigenéticas, o que foi me ensinado? Eu tenho crença da minha infância que a minha mãe sempre repetiu: Laísa, se você tiver um ventilador em cima de você, você fica doente. Até hoje, eu tô tentando reescrever essa crença. Se eu dormir com o ventilador ligado, eu fico doente, porque tá escrito ali no meu DNA. Tem até uma pesquisa que foi feita com peanut butter, manteiga de amendoim. Hoje em dia, é proibido, aqui nas escolas americanas, levar manteiga de amendoim, porque a maioria das crianças tem alergia. Sendo que 30, 40 anos atrás, pra quem não sabe, peanut butter jelly é um sanduíche de manteiga de amendoim com geleia, é a comida principal das crianças aqui. Mas muitas crianças têm alergia. E aí foi feita uma pesquisa que, muitos anos atrás, todas as crianças comiam peanut butter jelly, comiam manteiga de amendoim, ninguém ficava doente. Mas hoje em dia as mães estão tão neuróticas e tão cri-cri com coisas assim, minúcia, que elas botaram ali, ensinaram os filhos que, olha, você tem alergia de manteiga de amendoim. E a criança tem reação alérgica e tudo. E aí você começa a ver o quanto que a sua mente afeta o seu corpo, afeta a sua vida. O quanto que esses pensamentos de rebanho, vamos falar de novo do sistema familiar, se os seus pais te passaram certos ensinamentos, para você desaprender, porque o nome do jogo aqui é desaprender. Eu falo que o meu sistema todo, o meu método é desaprender, é retirar as coisas da sua cabeça para você pensar independentemente. Pensar pensamentos originais e críticos. Aí entra aqui, você está pensando em pensar. Epistemologia. Da onde é que está vindo esse pensamento? Por que eu penso desse jeito? Isso é Sócrates, né? Os filósofos originais, eles tinham pensamentos originais, independentes e críticos. Eles se investigavam. Eu sei que nada sei. Quando você admite que você não sabe, você está aberto a aprender várias coisas. Mas quando você está jogando sabidão, que eu sei tudo,
sua mente está incapaz de adquirir qualquer pensamento novo. Você se fecha para tudo. Sabe quando você conversa com uma pessoa bem arrogante, que ela sabe, que ela tem aquela postura de que ela acha que ela sabe tudo? Que sem graça conversar com aquela pessoa, né? Será que você tá sendo essa pessoa? Que é onde tá faltando humildade, de certa forma. De ver que qualquer pessoa que entra no meu field de energia é Deus conversando comigo através daquela pessoa. O que essa pessoa tem pra falar? E aí vai de você desenvolver, aguçar ali, né? Quem são as pessoas que eu quero colocar em volta de mim? Eu sei que tem muita gente que eu não gosto de falar, voltando aqui na família. Tem muita gente que ainda tem o pensamento cookie cutter. A gente chama de cookie cutter aqui. Sabe quando você pega a forminha pra fazer cookies? Fazer bolinho ali, a forminha, várias forminhas, é o mesmo desenho? Aonde é que eu tô repetindo a mesma coisa? Onde é que eu não estou tendo pensamentos originais? E se você não tem pensamento original, você não vai vencer na vida. E quando eu digo vencer, eu não tô falando de dinheiro, não. Eu tô falando da qualidade da sua vida, da sua capacidade de ter a sua própria vida. E não seguir o rebanho, e não seguir o pensamento em grupo. E não se sacrificar pelo coletivo. A sua família te impactou muito. Muitos dos pensamentos que eu tenho hoje, que eu tô tentando quebrar e desaprender e apagar, são da minha família. E são da minha cidade ali, de Mauá, da onde eu nasci, do meu entorno, da minha família como um todo, dos meus amigos. E eu ter a humildade de conversar com os meus amigos hoje e de pensar que não é que eles não têm nada a me oferecer, mas a gente tem valores diferentes. E isso é a importância da dinâmica do espiral. De você ver que as pessoas têm valores diferentes. E o que faz a gente especial é exatamente as nossas diferenças, é a nossa diversidade. Nós somos Deus se experienciando de cor diferente, de formas diferentes, de pensamentos diferentes. Então esse caleidoscópio aqui, a nossa capacidade de ser um camaleão, de mudar de cor, de mudar de pensamento, é o que faz a gente autêntico e original. Então, será que essa energia que você está recebendo aí do universo, você está tendo a capacidade de se abrir para essa energia sem julgamento? Será que você tá se fazendo de pequeno porque... Sabe quando... eu tenho esse pensamento de criar, sei lá, terapias que a gente tá hoje em dia, que tem muita gente que eu conheço, que eu falo, por que você ainda não tá ajudando os outros? Por que você não tá fazendo sessões de terapia, de coaching? E a pessoa fala, mas eu não confio em mim. Pois é, você não confia em você porque você foi domesticado a não confiar em você. Aonde é na sua vida que você está se fazendo de pequeno e está pegando os valores da sociedade, os pensamentos da sociedade, ou os pensamentos da sua família, ou os pensamentos do seu grupo de amigos? E aí eu falo, eu não vou me tornar uma terapeuta porque meus amigos vão zoar comigo. Sério? Você não vive a vida que você quer, você não vive a vida dos seus sonhos, você não ajuda outras pessoas porque é mais fácil se fazer de pequeno? É mais fácil ficar naquele lugar ali encolhido do que enfrentar os seus amigos que, se você realmente observar essas pessoas que estão te julgando, elas sempre estão abaixo de você. Porque as pessoas que estão criando, estão no topo das coisas delas, estão alcançando patamares muito mais elevados de expansão de consciência, elas não têm tempo para julgar o que os outros estão fazendo. E aí você começa a pensar. Suponhamos que, por exemplo, eu gosto de postar a foto pelada. Antes eu postava e vinha pessoas na minha mente, o que essa pessoa vai achar de mim? E eu tenho um prazer muito grande em desconstruir o que as pessoas pensam sobre mim. E aí eu pensava, eu vou postar essa foto porque as pessoas pensam, nossa, Laís, eu não achava que você era o tipo de pessoa que ia postar esse tipo de foto. Ou eu gravo vídeo aqui totalmente inesperado e a pessoa fala, nossa, eu não achava que você era uma pessoa que faria algo desse tipo, Laísa. E eu adoro ouvir isso, adoro ouvir que eu sou louca, porque significa que eu não tô seguindo o rebanho. Eu tô fazendo o que eu realmente gosto, o que eu quero. Independente do que as pessoas falam. Isso são levels, né? Tem coisas ainda que eu ainda fico pensando, o que eu não sei quem vai pensar. Mas pega essas pessoas e anota no papel. Olha, eu não crio o meu online business porque eu penso no que fulano vai pensar. Aí você pega a vida de fulano. O que fulano tá fazendo na vida dele? Porque se fulano tá fazendo muita coisa, no mínimo ele vai falar, segue em frente. Você acha que esse é mesmo o seu caminho? Vai em frente, segue. Eu também, no começo eu me sentia louco. Eu achava que eu não era ninguém pra gravar vídeo aqui, mas eu ouvi a minha intuição. Eu ouvi o divino e agora eu tô gravando vídeo aqui, falando de várias coisas e tô ajudando pessoas.
No começo eu não confiava. Quando eu criei o meu canal, eu não confiava muito em mim. Mas eu senti durante muitos anos que eu devia gravar um canal pra conversar, porque é uma das minhas paixões, entender como a mente funciona e plantar sementinha na vida das pessoas. E o meu trabalho todo aqui, do meu método, é apagar coisas da sua mente, é chacoalhar você e falar, hey, escuta a sua intuição, escuta o seu coração, escuta a sua sabedoria interna, se conecta com a natureza, escuta as plantas medicinais. Porque eu sei que as plantas vão vir e vão apagar coisa da sua mente também. E vão ali chegar na sua essência. Por que é difícil uma trip psicodélica? Porque você apaga toda a sua estrutura de crenças, é derrubada. E aí os psicodélicos te forçam a pensar o que é realmente importante pra você. Eles chacoalham e tudo que não serve cai. E às vezes é marido, às vezes é família, às vezes é pai, às vezes é mãe, às vezes é amigo, às vezes é emprego, tudo isso vai saindo, né? E aí você entra naquela, tô com depressão. Não, tô com depressão. Eu tinha um trabalho que não era alinhado comigo, agora eu tô tendo a capacidade de me enfrentar e de pensar independentemente, e eu nunca fiz isso na minha vida antes. Dá um medo, sabe? Eu tenho que correr riscos. Criatividade é risco, é você pensar diferentemente. E aí você se chama de... eu tenho ansiedade. Não, se você não tem ansiedade é porque você não tem noção da seriedade aqui, da situação desse mundo. Se você é uma pessoa que não tem um mínimo de neurose, de estresse e de ansiedade com a situação que o mundo tá hoje em dia, você não tá muito consciente do que realmente tá acontecendo. Então parte de você se tornar consciente de como o mundo tá fucked up é você entrar em desespero com o que a gente tá fazendo com a natureza, sabe? Esses dias eu assisti um documentário, vou deixar aqui embaixo também, chama Reconnect. E aquele documentário é a vida de um cara, olha que engraçado. Ele criou o documentário todo sobre a ayahuasca e no final ele nem conseguiu ter o objetivo dele, que era apagar a crença limitante que ele pegou do pai dele. E aí, no final, o documentário inteiro foi sobre o business dele. Sendo que a mensagem principal que ele pegou foi escutar mais a natureza, passar mais tempo com a minha família. Esses dias no grupo das mulheres lá, todo mundo reclamando da família, a Madre Teresa tem uma frase que fala, se você quer mudar o mundo, vá pra casa e ame sua família. Como é que tá o seu entorno? Como é que estão as pessoas em volta de você? Porque elas também são reflexos de como você pensa dentro de você. Então, esqueci até o que eu ia falar. Do que a gente tá fazendo com a natureza. E aí eu vi que, eu falei, puta que pariu, né? O que eu tô fazendo? O quão consciente que eu tô vivendo a minha vida? E aí foi me trazido de novo, várias vezes, o que as plantas medicinais me trazem. Você tem que viver de forma mais consciente. E isso não vai acontecer se você seguir o rebanho. Isso só vai acontecer quando você for para dentro de você, porque onde é que tá a natureza? Quando eu falo conectar com a natureza, não é sair e botar o pé lá fora na praia, não. É eu me conectar comigo. É eu escutar aquele compasso interior que tem dentro de mim. E aí quando eu vejo o desmatamento que tá acontecendo na natureza, é um assunto que me dá muita dor. Porque a gente não tá tendo capacidade nem de cuidar da gente, porque a gente tá seguindo o rebanho, pensamento em grupo. Se sacrificando pelo bem do coletivo, pelo grupinho dos amigos, se sacrificando pela minha família, mantendo a imagem. Quem ainda tá no armário psicodélico? Não, que as pessoas não podem saber que eu uso psicodélicos. Em que ano que você vive? Sendo exposto a tudo que tá acontecendo hoje em dia. MDMA vai ser legalizado provavelmente ano que vem. Tem pessoas trabalhando já, profissionalmente, com psicodélicos. Em que mundo que você vive que você acha que a sua família vai te julgar, quando na verdade é você que tá se julgando. Você ainda tem crenças dentro da sua mente que não aceitam que você pode usar psicodélicos e abrir sua mente. E aí é muito mais fácil falar que minha família não vai aceitar do que você dar a sua cara a tapa e falar, hey, desculpa mãe, mas eu tenho um pensamento independente. Respeito a forma, é um mantra que eu repito todo dia ali no meu altar. Eu não chamo nem de mãe, eu falo Sandra, Carlos. Respeito a forma como vocês vivem a sua vida, mas eu escolhi viver uma vida completamente diferente. E porque eu valorizo o meu pensamento diferente, eu também valorizo o seu. E ter a capacidade de sair para o mundo, de pegar seu lugar do mundo, de falar, eu uso psicodélicos. Então você é louco. Sim, eu sou louco. Parte do despertar aqui é eu ser louco. Porque se você não é louco, você é normal. O que é uma pessoa normal? É um homem comum,
que tá seguindo o rebanho, tá fazendo tudo que todo mundo fez. Segue celebridade. E as celebridades ali... Não sei por que as pessoas acham que celebridades têm um level de consciência mais elevado. Não tem. E também confundir pessoas que têm dinheiro com pessoas que têm sabedoria. Não tem. Então, assim, uma incapacidade de pensar por si mesmo. Desculpa que o vídeo ficou longo, mas eu tenho marinado nesse assunto por muito tempo, porque eu não quero que você venha aqui e você comece simplesmente... O que eu tô vendo as pessoas fazendo, repetir o que eu tô falando aqui, sem parar e contemplar e debulhar e ver, será que essa crença vai fazer parte da minha vida? Porque a gente tá nessa realidade, a nossa estrutura da nossa identidade precisa de crenças. Então não é sobre não ter crenças, é sobre escolher quais crenças. E para escolher você precisa ser exposto a várias. É ler coisas que você não gosta de ler. Nesse vídeo aqui eu vou divulgar para vocês que no meu site eu criei um fórum. E eu tava conversando hoje num dos meus grupos do Telegram, que tem 800 não sei quantas pessoas. Esse grupo vai ser fechado, só pra eu conseguir falar lá, porque esse grupo saiu de controle. E aí o menino tava falando, um cara, ele falando, não, porque eu participo de muitos fóruns das gringas, né? Mas eu não participo de nenhum fórum no Brasil. E eu vejo que no Brasil ainda tem gente que lê notícias no WhatsApp, que assiste televisão. Quem que assiste televisão hoje em dia? Mas enfim, tem gente que assiste as notícias na televisão. Ou tem gente que só assiste Reels no Instagram. Ela nunca foi a fundo, ela fica escutando sobre política no Facebook. Tem até um documentário que chama The Great Hack, eu vou deixar o link aqui embaixo. The Great Hack, que fala exatamente de como o Brasil foi manipulado através do WhatsApp. Eu sei que minha mãe passou por essa manipulação, meu pai também, e grande parte da minha família. Eles sabem? Não sabem. Por quê? Porque eles estão utilizando o WhatsApp como fonte de sabedoria, sei lá, de inteligência. Eles estão consumindo aquilo ali, eles estão sendo manipulados. Então, da onde é que você está pegando as suas fontes? Você está lendo livros de um antropólogo que ele tem a parte da ciência, mas ele também morou na Amazônia durante muito tempo? Ele tem a base científica, mas ele também tem a experiência direta de ir lá e aprender com as plantas diretamente. Que livros são esses que você tá lendo? E você tá lendo os livros? Você tá escutando podcast? Eu gravo vídeo aqui e as pessoas falam, mas que vídeo longo. Nossa, Laísa, porque aí reclama. O meu conteúdo não é pra gente que tá assistindo Reels de 30 segundos no Instagram. Então, assistir conteúdos densos que vão te fazer pensar independentemente. Não é livro que tá te ensinando. Esse livro aqui, ele fala da inteligência das plantas. Ele não tá provando o ponto dele. Ele tá plantando a sementinha e o que as plantas ensinam? A gente pensar independentemente, a conectar com a natureza que tá dentro da gente. Então ele não tá provando uma ideologia no livro dele. Tem dois tipos de material. Tem o tipo de material que ele adiciona mais coisas na sua vida e tem o tipo de material que ele remove pra você conseguir pensar independentemente. Então, da onde é que são essas fontes? E aí no Brasil tem essa epidemia muito grande de... Não tem fóruns, porque as pessoas estão tão acostumadas a pegar o conhecimento delas de social media, de pegar ou até mesmo de série do Netflix. E tem algumas boas, mas tem dois tipos de séries. Tem umas que colocam coisa na sua cabeça e tem outras que tiram. Qual que você tá assistindo? Porque a gente tá no mundo de distrações, né? E aí aqui eu tô divulgando o meu fórum, e aí todo mundo, não, Laísa, não abre fórum, não. E eu tô viva hoje por conta de fórum. Muitos dos meus melhores amigos eu conheci através de fórum que eu participei aqui. Onde eu fui lá e falei, gente, eu vou experimentar 5MO, e qual será que é a quantidade boa pra mim? E aí todo mundo comentou lá, começa small, sabe? Vai tomando uns pouquinhos. E eu tô viva, basicamente, viva assim no sentido da minha mente e nesse caminho da espiritualidade, de utilização de psicodélicos, porque eu participei de fórum, eu pesquisei. O que tá acontecendo aqui? Como é que as pessoas pensam? Eu adoro postar lá no fórum e aí vem várias pessoas interessantíssimas. Tinha até esse cara que ele trabalhava com moléculas e ele fazia fotos dessas moléculas e ele criava arte do trabalho científico dele. Ele é um cientista, ele fazia ali no laboratório, via as moléculas de perto e ele gerava uma arte. Então, assim, pessoas interessantíssimas. Uma das minhas melhores amigas, ela é brasileira, mas eu conheci ela nesse fórum. Ela mora no Canadá. Muitas pessoas, um amigo meu é monge, eu conheci ele me deu todos os livros dele, porque ele falou, Laís, eu tô num ponto onde
ele é budista, né? Eu tô num ponto que eu tô me livrando de tudo, minimalismo. Você quer meus livros? São pessoas, assim, de uma profundidade muito grande. E eu conheci através do fórum. E eu quero trazer isso pro Brasil. Eu quero que a gente acabe com essa preguiça de só consumir conteúdo no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, em social media. Porque não são conteúdos de qualidade. E aí eu gosto de postar coisa lá no fórum, porque esses dias eu postei que eu tava muito ansiosa, que eu tava com excesso de criatividade. E aí cada um deu o input deles, né? E aí teve um cara que falou assim, mas esse flow muito grande de informações, quando você senta e você para absolutamente assim, você para de fazer tudo, como é que é pra você? E aí eu falei, aí a gente chegou à conclusão que esse excesso de criatividade, na verdade, é uma incapacidade minha de sentar no silêncio. Porque eu tô viciada em desenvolvimento pessoal, em adquirir informação, e não tô parando pra digerir, e não tô, assim, tô negando, de certa forma, alguma coisa aí, algum sentimento que vem. Às vezes é o sentimento de não saber, de ver que eu não sei nada, e aceitar que eu não sei nada. E parar de tentar gravar vídeo aqui e falar que eu sei de tudo. Eu sempre falo, você tá assistindo meu vídeo? Debulhe. Não acredito no que eu tô falando. Não acredita no que eu tô falando, vai ter a sua própria experiência, vai pesquisar sobre a inteligência das plantas, vai assistir documentário, vai ler livro de conteúdo. Então eu tô gravando esse vídeo também para falar sobre o meu fórum, que ele vai ser aberto. E esse fórum, de certa forma, ele é altruísta, porque quando eu respondo coisas nos grupos do Instagram e do Telegram, eu sei que aquilo tá perdido para sempre. Nunca mais ninguém vai ler, ninguém vai ficar lá voltando atrás e ver o que foi falado. E no fórum é um banco de dados, é um cérebro, basicamente, que tá ali, onde você pode escutar perspectivas diferentes, você vai poder perguntar sobre... E o legal do fórum é que eu sempre fui Miss Nobody. O meu nome durante muito tempo, até no meu Instagram, era Miss Nobody. Isso vem de um filme, Mr. Nobody, que é a parte de criar uma não identidade, né, de se livrar das etiquetas da sociedade. E lá eu sou anônima, então eu posso postar tudo, eu posso falar das minhas experiências psicodélicas. Hoje em dia tem o meu link lá pro meu canal, porque tem muita gente que eu vou conhecendo por conta do fórum, então eu gosto de deixar lá. Mas você pode ser anônimo, você pode postar sobre uma experiência e as pessoas vão falar, olha, eu acho que essa experiência psicodélica significou isso e aquilo. E aí você pode escutar perspectivas diferentes. E não só isso, mas pessoas poderão vir depois e ler o que foi falado. Então é um banco de dados que está sendo criado, não só pra gente, mas para as pessoas que estão vindo, para os nossos descendentes futuros. Então, esse trabalho que a gente está fazendo, quanto mais a gente consegue expandir e transcender a gente, mais a gente consegue pensar na natureza, na humanidade, nas pessoas em volta da gente e nos que virão depois, nos nossos descendentes futuros, né? A gente procura falar muito dos ancestrais, mas e as pessoas que estão vindo depois da gente? Como é que a gente está deixando o mundo? Porque se você está vindo aqui, você só está pegando e você não está deixando nada... O que você tá fazendo? Sua vida é uma vida pobre, de certa forma. Você não tá oferecendo, você só tá pegando. O que você tá oferecendo pra esse mundo? O que você tá deixando pra trás? E isso é o que eu quero transformar esse fórum. Eu, a partir de hoje, eu não vou responder pergunta nenhuma aqui embaixo desses vídeos. Eu vou responder pra todo mundo. Se quiser conversar, vai lá no fórum. Não vou responder mais coisa no WhatsApp, nem no Instagram. Isso tá vindo do fato de eu estar sobrecarregada também, de tentar resolver os problemas de todo mundo, porque eu tenho uma sede muito grande de debulhar, ajudar os outros a ver uma nova perspectiva, mas eu vou fazer isso a partir de agora só lá no fórum. Eu não vou ficar entrando em conversa do WhatsApp, onde eu vejo que tudo que eu tô falando ali vai ser perdido. Então os meus insights vão pro fórum. Eu vou postar, eu já postei minhas 2 experiências do Vipassana lá, meu primeiro Vipassana, meu segundo Vipassana, minha primeira cerimônia de Ayahuasca, e vou postar todas as minhas trips psicodélicas lá. E convido você também a postar. E aprender a ouvir perspectivas diferentes. E o legal do fórum é que você vai começar a ver outros pontos de vista, outras perspectivas. E vai começar a desenvolver o estágio amarelo, né, da dinâmica da espiral. Mas eu vou deixar esse vídeo por aqui, porque eu falei bastante. Muito obrigada por me ouvir, muito obrigada por me seguir. Pare um momento também para celebrar esse trabalho que você está fazendo em você, que esse é um caminho muito solitário.
É difícil a gente achar pessoas que estão no mesmo caminho, e muitas vezes quando a gente usa muito a medicina psicodélica, muitas pessoas começam a sair da nossa vida. Eu já terminei inúmeros relacionamentos amorosos por conta da utilização de psicodélicos, da pessoa não estar indo para o mesmo lugar que eu tô. E tem dois caminhos também, tem o caminho da luz e tem o caminho da escuridão. Que caminho é que você tá seguindo? É muito importante você saber. As pessoas que você tem em volta de você, elas estão no caminho da luz ou estão no caminho da escuridão? E mais importante ainda é descobrir essa escuridão dentro de você. Porque a sua vida só vai ser integrada e você vai atrair essa vida dos sonhos, esses amigos que você quer ter, quando você integrar esse lado da sombra que você tem dentro de você. Me fala aqui o que você achou desse vídeo, por favor. Se você ainda não segue, começa a seguir. Meu link para mentoria está aqui embaixo. Eu não estava cobrando para minha primeira consultoria, mas eu comecei a cobrar porque a demanda estava muito grande. Tinha muita gente que deixava mensagem lá. Literalmente, eles escreviam, quero trocar ideia com você. E o meu tempo é limitado, eu ainda tenho meu outro trabalho, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho conteúdo para criar, tô desenvolvendo cursos, eu tenho uma mentoria em grupo também de muita gente que tá vindo até mim e não pode pagar. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Eu tenho uma lista de espera do meu curso, vai chamar Maverick Mind. Na verdade, eu já desenvolvi ele inteiro. Nas próximas semanas eu vou estar liberando essa mentoria em grupo. E essa mentoria vai ser basicamente, ela é dividida em 4 partes, são 4 sessões, onde eu vou apagar coisas de você. Só 2 sessões, a metade desse curso, vai ser sobre social conditioning. Ver o condicionamento social da sociedade, da religião, da hierarquia da família, o que foi colocado ali na sua cabeça que não é seu. Vai ser sobre, essa mentoria é sobre apagar. Então, depois, na terceira parte, a gente vai ver quais são os seus valores e a 4ª parte é para criar a visão da sua vida. Essas são plantas visionárias. Tanto as plantas como o cogumelo, eles dão uma visão pra gente. E como é que a gente manifesta essa visão? Não existe, não tem como a gente abrir um espaço novo na nossa vida se a gente está sobrecarregado com informação que não presta. Então, se livrar de coisas antigas. Vou deixar o link aqui embaixo, se você tiver interesse em entrar nessa mentoria em grupo, se inscreva aqui nesse link. E me fale pra você como é que tem sido essa jornada de mergulho dentro de você, se ela foi solitária, se você achou outras pessoas igual você que estão no mesmo caminho, porque é legal que quando você tá indo pra ali, você vai entrar no fórum, você vai encontrar pessoas. E isso é o mais fascinante, você achar pessoas que também estão no caminho da luz, que elas também querem servir, que elas também querem se investigar, que elas estão se colocando ali naquele lugar. Então, por favor, se inscreva lá no site. Por favor, tô pedindo, tô tentando criar um movimento novo no Brasil, onde a gente tem capacidade de conversar sem entrar para agressão. A gente vai discutir política, tem vários temas lá, tem consciência, tem política, tem filosofia, tem ciência, tem espiritualidade, tem psicodélicos, tem várias abas lá. Eu vou deixar aqui embaixo para você, eu vou deixar aqui do lado também para você ver como é que funciona mais ou menos. Aí um cara falou, eu não gostei do layout. E a forma que eu vejo, para você começar a utilizar o fórum, teve muitos momentos da minha vida que eu simplesmente me desconectei do social media e eu me adentrava no fórum, porque eu sei que lá no fórum tem pessoas que estão no mesmo caminho que eu, e tem pessoas que estão muito mais avançadas e estar naquele meio, naquela energia daquelas pessoas que também estão trabalhando para aquilo. Então eu fiz muito isso nos últimos 7 anos da minha vida. Me desconectar totalmente do social media e começar a utilizar o fórum. E esse cara falou, eu não gostei do layout. E é uma questão de costume, de você se acostumar com uma ferramenta nova. Sabe uma pessoa velha que você dá um celular e a pessoa fala, não, eu não sei como usar, eu não gostei, eu não sei direito o que apertar aí. Então, a primeira vez que você entrar nesse fórum, o seu cérebro vai ter uma resistência porque você não está acostumado a participar de fórum. Então, você vai ver aquilo, você não vai saber como utilizar, vai ter que se familiarizar lá, apertar os botões, postar alguma coisa, criar um usuário para você realmente ver. Mas eu tô muito empolgada com esse fórum, porque eu sei que ele vai servir como banco de dados para muitas pessoas. A gente vai falar sobre cultivo, as pessoas vão postar as experiências delas lá. Então, assim, tô muito empolgada. Espero muito que você pegue um pouquinho do seu tempo, vá lá e se inscreva, porque é o começo de uma jornada. E eu sei que vai demorar um tempo até as pessoas começarem a utilizar, mas depois vocês vão conhecer pessoas lá no fórum, assim como
Eu tive pessoas importantíssimas na minha vida que eu conheci através do fórum. Inclusive, o próprio cara me ajudou muito, o Liu Gura. Ele me ajudou muito na minha jornada. Até hoje eu mando mensagem pra ele e ele me responde. Então, ele me direcionou muito na minha vida. E se vocês mandarem mensagem lá, eu vou responder também. Tudo que ser postado lá, eu vou tentar responder tudo. E vou ser muito mais presente lá, porque eu sei que é uma sementinha que eu tô plantando. E algo lindo vai crescer daquilo. Muito obrigada, beijo, até a próxima.